Esse processo, ele foi muito diferente do que eu esperava que fosse acontecer. E, em parte, isso é porque eu não tinha conhecimento ainda o suficiente, o conhecimento que eu tenho hoje a respeito disso, né? Então, por exemplo, eu não sabia que existem diferentes tipos de editora. Oi, eu sou Tim Coan, você está na Assovio e hoje eu vou falar sobre Maeda, a deusa dos bons ventos, a minha série de fantasia brasileira. Nesse vídeo eu vou falar sobre como eu publiquei o meu primeiro livro. Cara, eu acho que a primeira coisa o que eu tenho pra falar sobre isso é que era um sonho muito antigo que eu tinha, né? Como eu já falei muitas vezes nesse canal, eu desenvolvo um universo de fantasia chamado Tal há 15 anos, né? Mas eu já escrevia há muito tempo e sempre quis publicar um livro, né? Eu sempre soube que eu era escritor. Então era um sonho muito antigo. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal onde eu falo um pouco sobre esse processo de você planejar muito uma coisa e hiperidealizar os seus sonhos. Pode acabar te atrapalhando na realização desses sonhos, né? Eu aprendi isso, assim, com Tal e criando Maeda também. Eu já tinha escrito outros livros, mas ou eu abandonava em algum momento essas histórias e não continuava, ou eu desfiz alguns deles também, né? Porque eu não achava que a história não tinha consistência muito. Mas aí, quando eu tinha ali uns 21 anos, 2017, foi um ano de transformações muito profundas na minha vida, assim, que eu decidi chutar o pau da barraca e falar assim, agora vai ser eu e o mundo. Foi realmente um ano de muitas mudanças na minha vida. E uma delas a que me propus foi, cara, eu vou escrever um livro até o final, e é isso. E assim eu fiz, eu escrevi A Farsa ao Menos Cessar, ela tinha um outro nome, não se chamava A Farsa ao Menos Cessar, chamava Conta a Lei do Monstro, só que, como você percebeu, eu não consigo falar muito bem essa frase, né? Conta a Lei do Monstro, assim, tipo, pausadamente eu sei falar, mas tipo, numa conversa eu fico tipo, o quê? Não vou conseguir falar. Mas durante muitos anos, durante muito tempo ficou esse nome, né? Conta a Lei do Monstro. E eu comecei a escrever e terminei no mesmo ano, 2017 mesmo. Mandei para algumas pessoas, né? Alguns amigos, né? Ou pessoas mais próximas, assim, que não eram necessariamente amigos, mas que eu tinha ali algum contato, alguma conversa, eu mandava esse livro para essas pessoas e o pessoal gostava muito. Aí, pra mim, era isso. Só que esse sonho de publicar um livro continuava na minha cabeça e eu não concretizava. Até cuspi. Aí veio uma sequência de acontecimentos, assim. Num ano, eu decidi me dar de presente, né? Meu aniversário é no começo do ano. E aí, eu tenho alguns rituais, né? Tipo, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu falo um pouco desse ritual. Que eu escrevo carta pra mim mesmo, eu tenho essas coisas. E aí, eu decidi me dar de presente, registrar o livro na Biblioteca Nacional. Isso foi, eu acho que foi 2020. E, tipo, antes da pandemia, é isso, né? Só que aí veio a pandemia e parece que o processo se perdeu, assim. Lembro que eu demorei um tempão pra receber o certificado, né? Porque eu mandei pelo correio. E aí o correio tava fechado, né? Por causa da pandemia. Tava com limitação, não lembro. Só sei que eu demorei um tempão pra conseguir receber o certificado de que eu tinha publicado, de que eu tinha registrado o meu livro. Aí, beleza. Aí, quando foi 2021, no meu aniversário também, eu queria me dar de presente a continuidade daquele processo, que seria publicar esse livro. Eu tava, tipo, mexendo nas pastas, nos papéis que eu tenho do universo, né, digital, e lembrei que eu tinha esse livro escrito. Aí eu falei, porra, vai ser isso meu presente de aniversário esse ano. Aí eu peguei na mesma hora, assim, peguei o notebook, digitei lá e comecei a procurar. Aí eu metodizei. Aí eu categorizei, assim, os passos. O que foi que eu fiz? Eu peguei o notebook, abri no Google, procurei, assim, tipo, editoras para publicar livro de fantasia. Aí entrei num site que tinha, tipo, 40. Aí eu fui um por um, olhando o site e rede social, assim, pra ver se eu confiava, pra ver o que era aquilo ali, né? Eu lembrando que eu tinha 25 anos, eu acho, 20... Aí dessas 40, eu acho que eu fiz uma lista com 10. Aí com essa lista dessas 10, eu olhei pra ver como é que elas recebiam originais. Aí eu preparei o material de acordo com o que elas demandavam ali e mandei pras 10. Dessas 10, eu acho que 5 me responderam. Só que a primeira que respondeu foi a editora Viseu, que foi a editora com quem eu publiquei o livro. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, uma editora respondeu o meu e-mail. Que só quem viveu sabe. E aí começou o processo de editoração da história, né? Esse processo, ele foi muito diferente do que eu esperava
que fosse acontecer. E, em parte, isso é porque eu não tinha conhecimento ainda o suficiente, o conhecimento que eu tenho hoje a respeito disso, né? Então, por exemplo, eu não sabia que existem diferentes tipos de editora. Então, se você não sabe, existem editoras que fazem todo o investimento no seu lugar, que você não paga nada. A editora pega o seu livro e faz tudo. E depois que vê essa questão dos direitos autorais, e também tem editoras que são chamadas de editoras comerciais, pelo que eu pesquisei, que são editoras que você tem que pagar o processo. Elas fazem a editoração e colocam à venda em plataformas tipo a Amazon, Americanas, Submarina, essas coisas. E aí esse processo para mim foi bem diferente do que eu esperava que fosse acontecer, então eu recomendo que você que está querendo publicar um livro estude, pesquise para ver sobre essas diferenças de editoras que existem, né? Para que você saiba o que você vai encontrar quando você topar com alguma dessas empresas. Foi um processo bem longo, durou praticamente um ano inteiro. E aí, em novembro de 2021, o meu livro, A Faça Bem Cessar, entrou em pré-venda no site da editora. E, se eu não me engano, 1º de fevereiro, eu acho, ou foi 1º de janeiro, ele foi lançado, foi publicado, assim. E foi incrível. Até hoje, o livro continua disponível à venda. E você pode comprar se você quiser, A Faça Bem Cessar. É uma história que é narrada por um personagem do universo, né? Morin Assunye. Ele é uma espécie de historiador que nesse livro ele conta, na verdade, a sua própria interpretação de um conto popular da cultura da qual ele faz parte, que é a cultura Sufini. É um conto popular que conta que um velho entregou o tempo numa garrafa para matar o Su, que é um espírito da floresta. E assim ele acabou infligindo uma lei, a lei primordial daquela sociedade ali, onde você não pode guardar o tempo. O tempo é uma substância que você utiliza para fazer o seu trabalho nessa sociedade. Então é uma sociedade feita de rendeiros, pescadores, marceneiros, cozinheiros, lenhadores, etc. E o tempo, cada classe dessa tem um lugar onde você vai colher esse tempo, que é uma substância, que você utiliza para realizar o seu trabalho. E aí o resto é história, né? A ideia desse livro é que você, leitor, comece a conhecer os elementos principais da série que eu tô contando, né? Que é Maeda. Que nesse livro você vai conhecer as culturas do tempo, que é um conceito onde cada cultura tem a sua própria forma de interpretar a passagem ou não do tempo, que afinal de contas Maeda é uma série que fala sobre a relação do ser humano com o tempo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Eu tô produzindo conteúdo gratuito aqui no canal sobre a série Maeda. Considere também se tornar apoiador, entrar para a comunidade da deusa, que é o Apoia-se de Maeda. E participando você vai me ajudar a continuar contando as outras histórias. Então é isso, eu sou o Tim Coan, você está na Assovio e hoje eu falei sobre como foi que eu publiquei o meu primeiro livro sendo autor de fantasia, tá bom? Um beijo, até já!